é morte. Vamos para o final. Eu acabei não falando do antissemitismo do Lutero, né, da gnose do João Calvino, eu acabei não falando tudo isso. Eu acho que seria uma coisa que, porque a gente poderia comentar dos erros teológicos dos reformadores, sim, até chegar nessa concepção nossa. Ou até chegar no Catecismo de Westminster. Vou dar um exemplo. Essa água que pode beber. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Calvino ensinou a regeneração batismal. Está na Instituta, volume 4, quando ele fala sobre batismo. Ele fala que o batismo de bebês garante a salvação das crianças. Se você tem alguma recomendação de figura histórica ou organização cuja face oculta deve ser desmascarada, escreva nos comentários. E para aqueles que acham que seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas, que eu vou revelar. A primeira meia-verdade, ou mentira que o Martinez lança nesse podcast, é acusar Lutero de antissemita. Martinho Lutero escreveu em 1523 a obra Jesus Cristo Nasceu um Judeu. E nessa obra ele condena a Igreja Romana por perseguir os judeus. E ele ensina nessa obra que os judeus devem ser evangelizados para que conheçam Jesus como Messias e sejam salvos. Agora, no fim de seu ministério, conforme testemunha Wemal, um sionista cristão ligado à revista chamada Meia-Noite, Lutero teve problemas com os judeus no fim de seu ministério, pois estes lhe causaram muitas dificuldades. E aí Lutero escreveu duramente contra os judeus. Mas só que isso deve ser entendido como o contexto daquela época, onde ele perdeu a paciência e falou bobagens. Mas, como um todo, Lutero não era antissemita. O seu escrito primário, né, esse já citado, de 1523, defende os judeus das perseguições da Igreja Romana e manda que os cristãos evangelizem os judeus. Agora, se o Martinez quer ser coerente com a sua acusação contra Lutero, deveria ser imparcial e mencionar o envolvimento dos metodistas alemães com o nazismo. Por exemplo, o Dr. John L. Nussen, um teólogo metodista alemão, favoreceu o regime nazista de Adolf Hitler. Após sua morte, o seu sucessor, o Dr. F. H. Otto Meller, também colaborou mais ainda ativamente com esse regime nazista. E por causa dessa lealdade dos metodistas alemães, Hitler favoreceu a igreja metodista, muito tempo depois de ter abandonado o maior movimento cristão alemão. Entendem? Então, quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra no telhado dos outros.